Marcos capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 ao 12. Amém? Achou aí? Marcos capítulo 2. Só pegar aí o Novo Testamento, né? Mateus, depois Marcos. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Amém? A palavra diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, assim como tem sido todas as vezes que reunimos nessa casa. Que o teu Espírito ministre aos nossos corações, que os nossos corações sejam a terra fértil, terra boa, para receber a semente da tua palavra, e que essa semente possa germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. O tema que eu quero trabalhar com você nessa noite, o tema dessa mensagem é: o que faço quando não dá? Então, pega aí o tema: o que faço quando não dá? Esse é o tema dessa mensagem. Jesus estava aqui novamente em Cafarnaum, né? Essa casa em Cafarnaum, onde Jesus passou muito tempo do seu ministério, era a casa de Simão, né? Conhecido também como Pedro. Então Jesus, ele viajava, como nós vimos lá em Lucas 8, ele andava de aldeia em aldeia, cidade a cidade, mas constantemente Jesus estava em Cafarnaum, né? Era a cidade, né? Alguns dizem que era o QG de Jesus, era Cafarnaum, né? Então, ele estava ali nesta casa. A Bíblia diz que quando o povo soube que ele estava lá, né? Muitas pessoas foram para lá. E começou a multidão chegar, e aquela casa foi se enchendo ao ponto de ninguém, nem na porta, não dava para ficar, né? Sabe aquele ônibus que você pega, né? Faz muito tempo que eu não ando de ônibus, né? Mas eu já andei de ônibus e às vezes, final da tarde, era um sufoco para andar no ônibus, né? Porque o ônibus fica cheinho. A casa estava mais ou menos parecida com o ônibus, mais cheio que o ônibus, né? Quando dá aquelas greves lá em São Paulo, do metrô, né? Que os ônibus ficam
o pessoal fica pendurado, né? Então a casa estava cheia, não tinha como entrar, não tinha como ninguém chegar naquele lugar, de tanta gente que tinha ali, né? Não sei o tamanho da casa, se a casa era muito grande ou talvez não, né? O fato é que a Bíblia diz que não tinha como entrar, nem na porta, porque tinha muita gente ali, nem na porta conseguia. E a Bíblia também vai falar, o versículo 3 vai falar de um plano que algumas pessoas fizeram. O versículo 3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Chegar perto de Jesus, uma pessoa normal, não tendo nenhum problema físico, já não estava fácil, porque a casa estava cheia, não tinha como chegar. Agora imagine 4 homens levando um paralítico, né? O plano dessas pessoas era levar o paralítico à presença de Jesus. A presença de Jesus. Então, eles vão chegando perto daquela casa, carregando aquele homem, né? Os 4 homens carregando o paralítico. E quando eles vão chegando perto da casa, eles se deparam com um obstáculo. Qual que era o obstáculo? A casa estava cheia. Não tinha como entrar, né? Não tinha como chegar naquele lugar de tanta gente que tinha. E o plano deles era colocar aquele paralítico na presença de Jesus. Então, aqui, se a gente olhar e começar a pensar com os nossos olhos naturais, era algo impossível. Não tinha como entrar naquela casa. E muito mais ainda, muito mais complicado entrar levando um paralítico. Uma cama, um homem que estava deitado nesse leito e que precisava de 4 homens para carregar. Por isso, o tema dessa mensagem é: o que eu faço quando não dá? O que eu faço quando não tem como? Né? Era essa situação. Os olhos naturais, os recursos naturais tinham se esgotado, irmãos, não tinha como entrar. Não adianta chegar lá, dá licença, deixa eu passar, dá licença, deixa eu passar. Ninguém deixava. Né? Ninguém deixava. Podia chegar na porta, olha, eu preciso levar esse paralítico lá dentro. As pessoas, mesmo tendo saudável, eu não vou sair daqui. Já viu aqueles lugares preferenciais que tem nos ônibus? Que é para determinadas pessoas e tem uns caras que não tem nada a ver, está ali. E aí quando entra alguém, a pessoa fica disfarçando, olhando do lado, sabe? Para que ninguém vê, fica cheio de... Né? Era mais ou menos assim. O pessoal começou a olhar, veio vindo lá os 4 carregando o paralítico, o cara está na porta, ele já faz assim, ó, já vira as costas, faz de conta que ninguém não está vendo, sabe? E não tinha como entrar, irmãos. E nesses momentos, né? Nesses momentos, entra em cena, então, algo muito especial. Entra em cena, então, um negócio chamado fé. Enquanto os recursos naturais, enquanto há condições naturais de irem fazendo, vamos fazendo. Mas chega a determinados momentos que não tem mais como ir, não tem mais como prosseguir. O que faço quando não dá, não tem mais como, não tem mais jeito. Aí entra em cena a fé. Né? Entra em cena a fé. Olha o que diz o versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, olha o que eles vão fazer. Descobrir o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o enfermo. Olha que coisa. A situação era impossível, não tinha como entrar lá. Então o que eles pensam? Vamos embora? Vamos desistir? Talvez se fosse 4 pessoas que não tivessem fé, falar, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Chega. Não tem jeito, isso aí não dá. Deixa para lá, não é assim? E muitas vezes, queridos, parece simples, mas muitas vezes é o que nós acabamos fazendo. Muitas vezes é o que nós praticamos muitas vezes nas nossas vidas. O versículo 4 diz assim, o começo, né? Diz assim, e não podendo aproximar-se dele. Esse não podendo se aproximar-se dele
este é o momento, é o ponto-chave onde muitas pessoas param, onde muitas pessoas desistem, né? Aonde muitas pessoas estaciona, porque havia ali um problema, havia uma multidão e não tinha como eles prosseguir, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Esse é um ponto-chave na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, nesses momentos, onde a situação parece irreversível ou parece não ter solução, nesses momentos, muitas pessoas param. Muitas pessoas desistem, né? Quantas pessoas você conhece que já desistiu? Né? Desiste do casamento. Eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais esse homem. Eu não aguento mais essa mulher. Sabe? Desiste dos filhos. Eu não aguento mais. Esses filhos dão tanto trabalho. Não aguento mais. Eu não aguento mais ir para essa igreja. Eu não aguento mais estar no louvor. Eu não aguento mais ser obreiro. Eu não aguento mais ser isso. E muitas pessoas desistem, irmãos. Por quê? Porque acabou os recursos naturais. E andar com Deus, andar com Jesus, em muitos momentos, nós vamos ter que andar por fé e não por vista. Nós vamos ter que andar naquilo que nós cremos e não naquilo que nós estamos enxergando. Porque o que eles enxergaram? Esses homens chegaram, o que eles enxergaram? Enxergaram uma casa cheia, uma porta cheia, uma impossibilidade de entrar, não tinha como entrar. Então o que eles podiam fazer? Vamos voltar, vamos embora, chega. Mas andar com Deus requer um pouco mais. O que eles fizeram? Eles falaram, olha, se não dá pela porta, nós vamos pelo telhado. Se não dá pelo jeito natural, não dá pelo jeito comum, nós vamos arrumar um outro jeito. Mas que nós vamos entrar, nós vamos. Não é? Isso é fé, irmãos, né? Não dá. Qual que era o único meio de entrar naquela casa? Pela porta. A porta ali representa os meios naturais, representa os nossos recursos naturais, representa aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está no nosso alcance. Mas a porta estava bloqueada, não tinha como entrar. Então eles decidiram fazer algo diferente. O que nós vamos fazer? Vamos pelo telhado. Por quê? Porque a fé, ela abre portas, a fé, ela abre possibilidade, a fé, ela faz com que venham ideias, venha projetos, venha planos maiores, planos melhores do que os nossos naturais. O problema é que muitas vezes nós nos frustramos com os nossos planos naturais. E aí a gente transfere isso para a fé. A gente transfere isso para a nossa caminhada com Deus. Não é? Porque não deu certo uma vez, então não vai dar. E a gente começa, eu já fiz isso. Faz tempo que eu fiz, não deu certo. Olha, eu planejei esse negócio lá atrás, não deu certo, deu dor de cabeça. E a gente começa a achar que os nossos planos naturais, frustrados, e a gente começa a bloquear os planos e os projetos de Deus conosco. Por isso que, quando eles se depararam com aquela situação, impossibilidade, impossível entrar, mas eram homens de fé, veio uma ideia, se não dá pela porta, vamos pelo telhado. E eles foram, abriram, subiram, né? As casas naquela época eram casas comuns, ter o eirado, o lugar alto lá, o telhado que dava para subir, tinha escada por fora. E eles subiram lá, abriram o lugar. Eu fico imaginando dentro daquela casa, aquele monte de gente. E a Bíblia fala que tinha os escribas, os doutores da lei, sentados, né? Não tinha nem como entrar na casa, mas os camaradas estavam sentados. E eles olhando e vendo a cena. E abrindo lá, tirando lá o sapê, né? Aquelas coisas lá. E aí, quem está mexendo lá? Quem está lá em cima dessa casa? Quem está mexendo lá no telhado? E começa a abrir aquele negócio, de repente, um aponta a cabeça lá e olha, é aqui mesmo o buraco, tá no rumo certo, ó, Jesus está lá, vamos abrir. Aí um puxa para lá, puxa para cá, né? Faz um buraco, e aí fica lá olhando, falando, o que vai acontecer? O que esses camaradas estão fazendo aí em cima? O que eles vão fazer aí? Aí, de repente, começa a descer uma cama. E nessa cama um homem deitado, irmãos. E eles começam a descer essa cama. E essa cama vai chegar aonde ela tinha que chegar. Aonde era o projeto inicial de chegar. Vai chegar na presença de Jesus.
Vai chegar no ponto culminante do projeto e do plano que eles tinham. Colocar aquele paralítico na presença de Jesus. E quando Jesus vê esses homens, quando Jesus vê essa cena, o versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé. Olha o que Jesus vai ver, irmãos. Talvez o dono da casa, o escriba, falou: eu estou vendo uns camaradas aí que estão estragando o meu telhado. Quero ver como que eles vão pagar, quero ver como que eles vão, da onde eles vão tirar dinheiro para consertar, quero ver, né? Tá difícil de arrumar quem conserta telhado. Quero ver onde eles vão arrumar um camarada para arrumar isso aí. Jesus não viu nada disso, irmãos. A Bíblia diz assim: vendo-lhes a fé. Jesus viu algo no coração desses homens. E Jesus precisa ver algo no meu e no seu coração. Olha o que Jesus viu no coração deles. Vendo-lhes a fé. Disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que maravilha, irmãos. O projeto que eles tinham arquitetado, os planos que eles tinham arquitetado, chegou no ponto-chave. Chegou no ponto certo. Por quê? Porque a fé enxerga a solução. A fé enxerga aquilo que ninguém mais enxerga. A fé enxerga aquilo que as possibilidades não dão. Talvez não dava para entrar pela porta, eles falaram: vamos pelo telhado. Quem fez, de onde eles tiraram essa ideia? Só pela fé, não é, irmãos? Imagine subindo em cima de uma casa, levando um paralítico. Se você vê essa cena por aí hoje, que você fala: está louco, maluco. Olha, chama a polícia lá, que tem 4 doidos levando mais um louco que está deitado na cama, não é? Porque é algo difícil de ver, né? Mas é o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque a fé faz coisas que naturalmente nós não faríamos. A fé nos leva a praticar coisas que naturalmente nós não faríamos, né? A fé de subir com aquele paralítico naquele telhado e descer ele ali. Aqueles homens eram homens de fé, né, para ter essa ideia. E, mais ainda, para executar essa ideia. Porque, às vezes, a ideia a gente até tem, mas na hora de executar, a gente não sobe no telhado. Na hora de executar, a gente não abre o telhado lá para descer, não é verdade? E pela fé, eles tiveram a ideia, e pela fé, eles executaram a ideia. O que aconteceu? Ao versículo 5, a Bíblia diz que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Ali terminou, irmãos, ali terminou o plano, ali terminou o projeto. Terminou o projeto deles. Chegar e colocar o paralítico à presença de Jesus. Só que nesse momento, que o plano deles tinha dado certo, levanta ali, né? O versículo 6, mas alguns dos escribas que estavam assentados, olha, estavam assentados ali, arrazoarem em seus corações. Eles começaram a questionar a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. E Jesus então vai trabalhar um pouquinho mais essa fé no coração daquelas pessoas que estavam ali. E eles vão começar a movimentar algumas coisas naqueles corações. E quando chega no versículo 12, diz assim: então, o versículo 11, e Jesus então, depois de dar uma checkmate naqueles escribas, no versículo 11 ele diz assim: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, agora aquele homem recebe o resultado. Quando nós agimos em fé, em situações que, como é o tema dessa mensagem, né? O que faço quando não dá. E mesmo não dando, a gente age em fé, exerce a fé, então nós obtemos resultados. O problema é que quando a situação não dá, a gente recua, né?
Quando a situação não estou vendo, não estou contemplando aos meus olhos naturais, a gente recua. E é aí que é o grande problema. Recuar, desistir, né? Se esses homens desistem, volta para casa, esse paralítico tinha morrido paralítico, né? Por quê? Porque o poder de Deus estava ali, Jesus estava ali, mas eles recuaram. E muitas vezes é isso que acontece, irmãos. Muitas vezes é assim que a gente vive. Quando nós estamos caminhando, está tudo indo muito bem, mas quando surge um problema, surge uma dificuldade, a gente recua. A gente recua. Não temos coragem de subir no telhado, né? Subir no telhado dá trabalho, né, irmãos? Exercer fé dá trabalho. As pessoas preferem falar, não, deixa assim mesmo, não tem problema. Não, mas se você buscar, se você orar, se você se consagrar, se você começar um tempo novo com Deus, vai funcionar. Não, mas vai dar trabalho. Dá muito trabalho esse negócio. Subir no telhado, levar o paralítico, abrir telhado, descer. Dá muito trabalho essas coisas. É melhor a gente ficar mais tranquilo. E muitas pessoas vão deixando de viver e deixando de experimentar as bênçãos que Deus preparou, porque não tem atitude de fé. A fé, quando vem no nosso coração, ela nos leva a ter atitudes. Atitudes, começar a crer no poder de Deus, crer que Deus pode fazer. Porque Deus é poderoso, irmãos. Os recursos naturais se acabam, né? Eu lembro uma vez, nós estávamos viajando em 2 carros. E nós fomos por um caminho, a gente não conhecia muito bem aquele caminho. O combustível começou a acabar. E o meu carro foi acabando, que o ponteirinho grudou lá, sabe? E eu falei de noite, já mais tarde da noite. E o do meu irmão, eu olhava para ele, se tinha combustível, e falou, o meu também acabou. E nós começamos a orar e falar, Deus, nós não podemos ficar nessa estrada. Nós não podemos ficar aqui. Ajuda a gente a chegar num posto. Ajuda a gente a chegar num lugar onde tem combustível. E orando dentro daquele carro, crendo, irmãos. Nós chegamos numa cidade, de repente nós entramos numa cidade, e lá em cima da cidade tinha um posto de combustível. Nós abastecemos o carro. Quando eu abasteci o carro, o tanque do meu carro coube exatamente a quantidade de combustível que ele cabia naquele tanque. Não tinha como aquele carro andar pela quantidade de combustível que tinha, porque no tanque não tinha nada. No carro do meu irmão, a mesma coisa, não tinha combustível. Não sei como chegou lá, não sei. Se o carro, o motor anda sem combustível, eu não sei. Não importa. Mas eu orei, eu cria que Deus não ia deixar a gente na estrada. Quando nós saímos de casa para viajar, nós orávamos. Chegávamos lá onde nós íamos, orávamos e clamávamos o Senhor. Eu falei, cuida de nós na estrada. E o Senhor cuidava, irmãos. Não ficamos na estrada. Eu nunca fiquei na estrada. Meu carro nunca deu problema. Já deu problema, mas nunca ficamos na estrada. Outra vez nós estávamos vindo. De noite, porque trabalhava em empresa, tinha que viajar à noite, de madrugada, para aproveitar os horários, né? E outra vez nós estávamos vindo, tinha andado uns 200 quilômetros. O carro do meu irmão fez um barulho, debaixo ali do motor, os carros eram mais velhinhos, não tinha, os carros hoje é melhor um pouco, né? Mas estourou, fez um barulho tão grande. E ele parou, encostou, aí eu parei também. Ele falou, olha, o meu carro deu um problema aqui, eu não sei o que é, aqui de baixo aqui está esquisito. Aí eu virei e coloquei o carro de frente. Naquela época não tinha esses socorros aí da pista. Você tinha que se virar. E aí colocamos um de frente com o outro. E falei, olha, eu não estou vendo nada. Você está vendo alguma coisa? Eu também não, mas o estralo foi forte. Falei, então vamos orar. E colocamos a mão naqueles motores ali, irmãos, os dois orando, clamando e falando, Senhor, põe tuas mãos aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor não vai deixar a gente nessa estrada. Eu falei, vai lá, dá partida nesse negócio. Vamos ver se funciona esse negócio. Ele foi lá, deu partida. Nós continuamos a viagem. Eu morava aqui em Vinhedo, ele morava em São Paulo. Ele chegou aqui em Vinhedo, eu parei aqui, ele continuou com o carro. Na segunda-feira ele foi trabalhar e levou o carro na oficina de manhã. Falou, vou deixar o carro na oficina para o mecânico ver o que aconteceu. Quando o mecânico pegou o carro e foi olhar o que tinha acontecido, o mecânico falou para ele, olha, esse carro não veio andando, né? Aqui para a oficina. Ele falou, veio, acabei de chegar, desliguei ele aqui. Não, esse carro não pode andar, porque o câmbio dele está estourado. Ele não tem engrenagem nenhuma. As engrenagens do câmbio roçaram todas. Ele não tem como ter tração esse carro. O câmbio está totalmente estourado. Não tem como rodar esse negócio. Eu não sei como rodou, irmão, mas rodou.
E andou uns 400 quilômetros aquele carro depois do estralo que deu. Porque Deus é fiel, irmãos. Quando nós temos fé, quando nós cremos, Deus age. Né? O problema é que muitas vezes nós não temos coragem, o problema é que nós não temos atitude, nós temos que crer nesse poder. Porque se a gente não crê nesse poder, a gente vai começar a andar muito no natural, né? Vai andar muito no natural, e no natural nós não vamos experimentar o poder, a bênção, as manifestações de Deus nas nossas vidas. Esses homens aqui experimentaram algo maravilhoso, irmãos. Aquele povo que estava na porta, que não deixava ninguém entrar, teve que abrir caminho agora. Agora sai o paralítico, levando a cama, os 4 amigos ali, né? Porque amigo de fé. Sai os 4, 5 andando ali, ó, abrindo o caminho assim, saindo, dá licença que eu estou indo embora, dá licença que eu estou indo embora, abre caminho, estou indo embora, estou levando a minha cama. Por quê? Porque Deus operou um grande milagre, uma grande bênção na vida daqueles homens, porque Deus honra aqueles que têm atitude de fé. Amém? Por isso não deixe o teu coração se esfriar. Nós estamos vendo um momento onde as pessoas estão muito preocupadas com muita palavra, com muito conhecimento, com muito estudo disso, estudo daquilo, estudo do outro. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante. Mas nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que crer nas manifestações do Espírito de Deus. Nós temos que crer que pela fé nós vamos vivenciar coisas maravilhosas nessa terra. Não somente de conhecer, mas de experimentar no nome de Jesus. Amém? Começar a declarar, sabe, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus, sobre as circunstâncias, as situações. Comece a liberar palavras de fé, né? O problema é que muitas vezes a gente libera palavras que não funcionam, né? Que em vez de trazer bênção, traz problema, né? Aí começa, se o casamento não está bom, esse meu marido não presta mesmo. Aí fala, ele nunca vai parar de beber, ele nunca vai largar da branquinha. A branquinha não é a amante, irmãos, a branquinha é a cachaçinha lá que não para, né? Aí nunca vai parar com a cachaçinha. É isso? É fé? Não, isso aí é alimento para o inimigo. Ele fala, toma mesmo, toma a cachaçinha lá, que vai ser bom. Não é? Então eu tenho que começar, não, meu marido é uma bênção, eu já vejo ele liberto, em nome de Jesus a nossa casa vai ser uma casa onde reina a tua presença, reina o poder de Deus, reina a glória de Deus, reina a presença do Espírito, e nesta casa nenhum mal pode entrar. Quando você começa a liberar essa palavra, começa a liberar a sua fé começa a levantar você. Você começa a ficar forte. Imagina aqueles homens, quando Jesus olhou para ele e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E aquele homem, Jesus falou, toma o teu leite e levanta. Aquele homem paralítico agora levanta. E começa a andar, irmãos. Ah, que coisa tremenda. Imagina quando você começar a liberar a tua palavra de fé e começar a ver os resultados acontecendo. Hoje tem muita gente desanimada. Tem muita gente desanimada, muita gente abatida na fé. Por quê? Porque fizeram projetos, fizeram sonhos, tiveram projetos, mas eram projetos naturais. Quando chegou no momento que agora, como o tema diz, e que eu faço quando não dá? Quando não dá, tem que exercer fé. Quando não dá, tem que continuar, não pode parar. O problema é que muitas pessoas param e desistem. Não pode parar, tem que continuar, irmãos. E quando nós continuamos, quando nós cremos, liberamos fé, então a bênção acontece. Amém? Aqueles homens tinham aí os projetos. Qual que era o projeto? Colocar aquele paralítico na presença de Jesus. Por que eles tinham esse projeto? Porque eles sabiam que se aquele paralítico estivesse na presença de Jesus, ele seria curado. Ele receberia a bênção dele. Eles estavam se aproximando de Jesus. E a Bíblia diz, Hebreus 11:6, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é ser galardoador? É presenteador. É aquele que abençoa, irmãos. Então eles tinham esse projeto, nós vamos colocar ele na presença de Jesus, porque ele vai ser abençoado. Se você tem se aproximado de Deus, se você tem dado os passos na caminhada com Deus, você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele é presenteador. Você precisa se aproximar dEle com fé, para que as coisas aconteçam
na sua vida, para que as coisas aconteçam na sua casa, na sua família, aconteça aonde você for, aonde você estiver. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa ser estimulado em fé para você viver os planos e os projetos que Deus tem com a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Você tem fé aí? Amém? Está precisando de algo de Deus nessa noite? Está precisando de algo aí para a tua vida? Você precisa exercer fé e declarar. E pela fé você vai receber em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor. Aquele homem, aquele paralítico, ele estava precisando de cura. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual a tua necessidade nessa noite. Eu sei que o mesmo Jesus que estava naquele lugar é o mesmo Jesus que está aqui. A palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que ele é o mesmo. Ontem, lá em Cafarnaum, hoje, aqui no Bela Vista, e ele vai ser para sempre. Ele é o mesmo, irmãos. Então ele não muda. O que ele precisa é encontrar homens, mulheres, pessoas que nesses dias, ou melhor dizendo, ainda nesses dias, creia no poder dele, creia nas manifestações dele, creia que ele ainda pode, ainda tem poder, ainda opera, ainda faz sinais, ainda faz milagres, ainda opera sinais e prodígios. Ele precisa de pessoas que tenham fé, que creiam nele, pessoas que realmente confiam nele, para que ele possa manifestar a glória e o poder dele em situações, em circunstância, que aonde não tem mais o que fazer, aonde não dá mais, mas aonde os recursos acabam, aonde o natural ele para, existe uma fé, um sobrenatural para que você possa continuar, para que você possa ir em frente e receber a tua bênção, receber a tua vitória. Nessa noite Deus quer realizar sinais, prodígios, maravilhas nesse lugar. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus não quer que você seja somente um crente, um cristão, um servo que viva os testemunhos dos outros. Deus quer te dar testemunhos. Deus quer que você viva os teus testemunhos. Talvez você precise de algo como aquele paralítico. Ou talvez você precise ser um daqueles 4 que levou o paralítico até Jesus. Mas para isso, independente de uma ou de outra situação, você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa não desistir, você precisa permanecer e liberar, através de ação, através de atitude, a fé que Ele já colocou aí dentro de você. Essa fé já está dentro de você, você só precisa executá-la, você só precisa liberá-la para que o poder de Deus possa manifestar sobre a tua vida, no nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você nessa noite, quero abençoar a tua vida. Eu não sei o que você precisa, qual a tua necessidade nessa noite. Eu só sei que aquele que supre necessidades, aquele que muda situações, reverte situações, Ele está aqui. E Ele tem poder para fazer isso na sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar por você. Se você está precisando aí de algo, se aproxima de Deus agora. Se aproxima dEle agora. Fala, Senhor, eu creio no Teu poder. Eu creio que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Eu creio que o Senhor é o mesmo. Eu creio que o Senhor tem aquilo que eu tanto necessito, aquilo que eu tanto preciso. Eu sei que o Senhor pode mudar, realizar, fazer nessa noite. E o Espírito de Deus vai movimentar sobre você. E a tua fé vai liberar o poder de Deus, a ação de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa. Nesta noite nós saímos das nossas casas e viemos para a tua casa. Nós fizemos um movimento de fé, Senhor. Viemos nos aproximar de ti, viemos nos encontrar contigo. Ó Deus, viemos estar na tua presença, Pai.
Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, assim como aquele paralítico foi colocado na tua presença, nós estamos aqui na tua presença. E em nome de Jesus, Senhor, nós só viemos porque nós cremos em Ti. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, num Deus vivo, num Deus verdadeiro. Nós cremos num Deus que opera milagres, um Deus que ainda cura pessoas, um Deus que ainda manifesta poder. Por isso nós estamos aqui nessa noite. E em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o Teu poder sobre cada vida aqui nesse lugar. A necessidade de cada um, Senhor, aquilo que cada um veio buscar, aquilo que cada um está precisando nessa noite, aquilo que cada um, Senhor, é uma necessidade, seja física, seja espiritual, seja no casamento, seja na família, seja na vida financeira, seja no ministério, ó Deus, seja, Senhor, no trabalho, na empresa, ó Deus amado, em nome de Jesus, assim como o Senhor liberou a bênção para aquele homem, libera a bênção sobre cada um de nós nesta noite, no nome de Jesus. Ó Deus, visita, Senhor, as nossas causas, visita, Senhor, os nossos desejos, visita, Senhor, os nossos anseios, visita nossas casas, nossas famílias. Ó Deus, faz algo novo nessa noite, traz vida aonde está morto, traz vida aonde está paralisado, que o Teu poder movimente, que o Teu poder opere e que o Teu poder produza os milagres, as bênçãos que tantos almejamos acontecer, Pai. Assim eu oro, Senhor, abençoo e libera esse poder sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Assim como Jesus disse para aquele homem, levanta, pega o teu leito e anda. Senhor, eu declaro que cada um de nós vamos viver os milagres, as bênçãos que o Senhor liberou sobre nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.